Olha, pessoal, vamos falar de coisa séria? Então, o relatório apresentado e aprovado como resultado da CPI do lixo não agradou a oposição na Câmara de Vereadores de Aracaju. Para o vereador Elber Batalha, nada foi esclarecido. Agora, com o encerramento dos trabalhos da CPI, ele promete levar o caso para que haja a investigação por parte dos Ministérios Públicos Estadual e Federal. Agora, a gente vai mostrar com detalhes a sessão da Câmara que aprovou o relatório e encerrou os trabalhos da CPI. Vem pra cá, acompanha junto comigo. Fecha aqui, reportagem no ar. A última reunião da CPI do lixo iniciou com meia hora de atraso. O primeiro a falar foi o relator da CPI, o vereador Manuel Marcos. Durante uma hora, ele leu o relatório oficial que apresenta o trabalho desenvolvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito que investigava os contratos de coleta de lixo firmados pela Prefeitura de Aracaju entre os anos de 2010 e 2016. Durante a leitura, o relator sugeriu aos colegas a aprovação do documento para encerrar a CPI, por estar satisfeito com o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público. Eu fiquei feliz de poder, em prazo exíguo, apresentar o meu relatório. Mas acho que ainda isso cabe investigação do Ministério Público, da própria polícia, e que esse material vai ser apenas incorporado a qualquer outra investigação. Portanto, não é um arquivamento, é uma conclusão dos nossos trabalhos relacionados à CPI do lixo. Da tribuna, o vereador Elber Batalha Filho se mostrou indignado com o documento apresentado pelo relator. Ele voltou a denunciar indícios de superfaturamento nos contratos do lixo. São 3 linhas de investigação. Nós temos provas de que nos contratos firmados em 2010 houve superfaturamento. O contrato foi assinado hoje e no prazo de 60 dias depois, menos até que 60 dias, um lote que custava 50 milhões passou para 105 milhões e um que custava 37 milhões passou para cerca de 99 milhões. São aumentos de até 167% num período menor que 60 dias. Também há sérios indícios de fraudes nas pesagens do lixo de Aracaju, onde possivelmente restos de construção foram pesados junto com lixo doméstico, o que faz a pesagem aumentar muito o quilo, a quantidade de toneladas, o que aumenta as faturas que eram pagas a essas empresas, bem como a suspeita grave de que no lote 3 houve cobertura de algumas empresas para que a empresa ganhadora fosse sempre a mesma. O parlamentar também fez duras críticas ao prefeito Edivaldo Nogueira. Porque há cerca de 15 dias o Tribunal de Justiça decidiu validar as interceptações telefônicas da Operação Babel como prova. Ou seja, o povo sergipano, você que está em casa, vai ouvir as interceptações e vai saber as conversas do prefeito com essas empresas, como eram feitas essas tratativas e também a decisão judicial de que os recursos para barrar a CPI interpostos pelo presidente da Câmara foram totalmente arquivados. Ou seja, chegou um momento de que a Justiça disse, a CPI está validada de uma vez por todas. A Justiça também disse, as gravações estão liberadas, aí o desespero foi claro de arquiva-se logo essa CPI, antes que o lixo venha à tona. É porque o Elber Batalha me parece que ele cumpre algumas metas que semanalmente ele tem que falar mal do prefeito Edivaldo Nogueira, né? O chefe político dele diz, olha, fale mal do Edivaldo Nogueira hoje, fale mal do Edivaldo Nogueira amanhã. Parece que é a função fundamental da atividade parlamentar e, sobretudo, nesse aspecto da CPI. O que ressalta a partir disso, que não havia por parte dele nenhum interesse de investigação, de descoberta de algo novo. O que havia era tentar propor um desgaste à administração de Edivaldo Nogueira, que efetivamente, infelizmente, para a análise dele, isso não aconteceu e o deixou frustrado aqui com a apresentação desse relatório. Após os debates, o relatório final foi aprovado por 3 votos a 1. Com o resultado, Elber Batalha disse que vai encaminhar um relatório alternativo com inúmeras denúncias aos órgãos competentes. Nosso relatório alternativo vai ser entregue ao Ministério Público Estadual e Federal, porque existe a investigação de crime eleitoral de Caixa 2 de campanha, as interceptações serão publicizadas e o povo vai saber o que é que se tentou esconder nessa CPI. O relatório foi bem construído, o relatório leva em conta todo um processo de investigação estabelecido nessa casa e leva em conta todo um processo de investigação, pesquisa, que foi apontado tanto pelo Ministério Público como pela Polícia.
né? Portanto, são órgãos, são instituições com expertise e uma capacidade técnica de investigação que superem muito a nossa capacidade. O relatório apresentado pelo Manuel Marcos dá conta disso. Aponta, em síntese, que o que nós realizamos aqui foi suficiente para apresentar esse relatório e que, em síntese, diz o seguinte: olha, nada além do que foi apontado pelo Ministério Público e pela Polícia, nós demos condição de apresentar, de estabelecer. Depois de 135 dias, a Câmara Municipal dá por encerrado o trabalho da CPI do lixo, o que para o presidente Vinícius Porto não representa o arquivamento do caso. Toda a comissão parlamentar de inquérito, isso está previsto na Constituição Federal, diz da seguinte forma, que ela deve transcorrer no prazo de 120 dias, podendo ou não ser prorrogado esse período. E nós trabalhamos durante os 120 dias, o relator, o vereador Manuel Marcos, pediu um tempo necessário para que ele pudesse produzir este relatório, e esse tempo foi necessário para essa prorrogação, para que hoje esse relatório fosse apresentado e votado. Ou seja, a sensação é que houve uma especulação muito grande e saiu do nada para lugar nenhum.